bom dia. Eu estava numa live, tentando fazer uma live com os Fês agora, não Seja Você a Diferença, e não consegui entrar. Então, como a gente tinha programado de estar lá, nós viemos forma, não sei o que aconteceu, eu não consegui me conectar. Então, vamos fazer aqui, tá tudo certo. Não, olha, eu não sei o que acontece. Eu acho que o meu perfil é metido. Metido. Porque outro dia também eu recebi um convite para fazer parte de uma live, eu não consegui entrar. Só vindo para cá. Coisa. Eu não sei o que acontece. Nada é por acaso, né? Tá tudo Então, bem. pronto, Era pra estamos ser aqui de assim. novo, Aí, conectados e tá tudo certo. e Que delícia. aí no final, só lembra de salvar depois para a gente poder postar aqui também no nosso. Perfeito. Perfeito. Deixa comigo. Estou com Gente, fone bom, aqui, se precisar colocar, vocês me avisam. tá bom, Às tá vezes bom. dá eco. Vou deixar É, vocês coordenar como vocês tinham pensado, já que são anfitriões dessa live, Na né? verdade, a nossa estrela principal era você, então a gente só vai dar essa entrada e aí você assume o palco. Legal, legal. Bom, eu a gente tá vendo que algumas pessoas que estavam lá estão conseguindo entrar, algumas ainda não entraram, mas tudo bem. Então, sejam bem-vindos ao Café com os Fês dessa quinta-feira. Hoje a gente tem uma convidada, que é essa pessoa aí iluminada que vocês estão vendo aí, Letícia Bassim. Ela é nossa mestra de psicogenealogia evolutiva e nós a convidamos para falar sobre a psicogenealogia, apresentar para vocês do que se trata, o que e também como se dá o processo de autoconhecimento pelas lentes da psicogenealogia. Então, sejam muito bem-vindos. Lê, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço esse casal fofo que, olha, o pessoal amou, nós estamos com a jornada do relacionamento, o pessoal amou vocês, né? Então, gratidão por partilhar um pouco da jornada, né, do relacionamento de vocês para as pessoas, isso é muito bom. São dois psicogenealogistas, estão nessa jornada, conciliando outras ferramentas, né, as leis biológicas, então maravilhoso. Bom, gente, é muito bom estar aqui. Então, a quem já segue a nossa página, um beijo. A quem está chegando agora, né, sejam bem-vindos. A gente diz que é uma grande família, família evolutiva. E a psicogenealogia, recentemente eu até comentei isso no TED, que está disponível até para quem quiser saber um pouquinho mais da minha história, né, do canal de vocês, se alguém não conhece ainda, porque aqui eu acho que eles já estão cansados de ouvir. Eu tenho uma jornada enquanto advogada. Hoje de manhã mesmo estou fazendo alguns vídeos sobre decodificação dos nomes, porque para a psicogenealogia nós olhamos o ser integral, corpo, mente e alma. E os nomes que nós portamos, eles são informações muito importantes. Nós temos aí mandatos que estão desenhados, transcritos em cada letra do nosso nome. Então o significado do nosso nome não só na cultura hebraica, mas também em várias outras culturas milenares, orientais inclusive, nós portamos mandatos e nós portamos projeções do nosso sistema familiar. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, né, às vezes a gente tem algumas palavras, alguns conceitos muito banalizados, né? O Verdade. autoconhecimento hoje é uma expressão bastante falada, bastante comentada, e aí a Pouco gente se praticada. questiona. Exato. Pouco praticada. Às vezes, um pouco de demagogia eu vejo, sabe? Tipo assim, eu estou trabalhando meu autoconhecimento, mas perante os outros tem pouca tolerância, né? Tem pouco discernimento diante das coisas. A gente vê até pelas questões político-religiosas, né? O que a gente vê hoje no Instagram, na mídia, sobre a diferença de raças, né? Se a gente realmente estivesse profundamente imerso no autoconhecimento, nós saberíamos que somos que somos pequenas partes de um grande corpo. E cada vez mais a gente vê um pensamento dual. Então a psicogenealogia, ela tem esse olhar ou essa busca pelo pensamento uno. E o pensamento uno, unificado, é que o outro é a extensão de mim.
e que no outro eu consigo visualizar coisas de mim que talvez sozinha eu não consiga. Né? Então é realmente esse movimento partilhado, acompanhado da existência, e não eu me achando melhor do que o outro, eu me achando diferente do outro, eu me achando com mais discernimento do que o outro, né? Então eu, quanto advogada, e aí a gente vê a questão do nome, a profissão e a enfermidade como formas de reparação, eu como advogada analiso o porquê sou advogada, ou porquê estou advogada, melhor dizendo, porque na minha família provavelmente houveram muitas injustiças. E essa situação, né, dentro dessa jornada do autoconhecimento que nós temos, ela também se ratifica, né, eu olho para essa situação também com a primeira letra do meu nome, que é L. Então, para quem está nos assistindo aqui, que começa o seu nome com a letra L, busque as injustiças, né, Luiz? É nossa. As injustiças vividas no seu sistema familiar, né? Então, a gente diz que a primeira letra do nome é a locomotiva, é o carro-chefe, né? É o primeiro vagão da locomotiva, onde a gente coloca o abastecimento. Então, tem muita coisa dentro de mim, nessa minha jornada do autoconhecimento, de injustiças, e que se alinha com essa jornada do direito que precedeu o estudo da mente. Então, óbvio, né, na minha caminhada existencial, antes mesmo que eu conhecesse a psicogenealogia, eu vivi muitas dores, muitos percalços, muitas dificuldades, muita dificuldade financeira num determinado momento da nossa vida. E na jornada do autoconhecimento, né, que é essa jornada interior de entender não o porquê, mas o para que as situações aconteceram na vida da gente, eu percebi, por exemplo, que a falta de dinheiro, a enfermidade do meu irmão, a empresa do meu pai, que chamava Pinsky, que é o mesmo nome da empresa, da cidade de onde vieram os meus antepassados, tinham sincronicidades, elas não estavam ali por acaso. E assim como essa jornada de migração deles para cá, para o Brasil, porque a cidade lá se exterminou, né, porque eram judeus e tinha uma perseguição, aqui no Brasil também meus pais, que tinham uma empresa com o mesmo nome, que a cidade também, essa empresa também quebrou, essa empresa também se exterminou. E quando a gente fala da psicogenealogia, a gente também fala do inconsciente. Dentro do nosso inconsciente, que representa 95% da nossa mente, nós temos as memórias transgeracionais, as memórias familiares. E dentro dessas memórias transgeracionais, nós transcrevemos a história dos nossos antepassados. Então, dentro dessa movimentação de migração, eu também já me mudei, eu já perdi nas contas, eu acho que eu já me mudei 35, 36 vezes de casa, de residência, né? Eu só não mudei de marido, porque eu comecei com meu marido desde os 15, já tô com 33 anos a gente está fazendo de relacionamento. Quase a minha Mas idade. aí então você começa a perguntar, meu Deus, por que será que nós mudamos tanto de casa, né? São questões simples, são questões do dia a dia, são questões corriqueiras que te fazem pensar sobre quem você é e por que você tem essa movimentação. Claro, os meus avós, dos dois lados da árvore, não só paternos como maternos, fizeram essas movimentações, saíram das suas terras para vir para cá. Então, esse movimento de busca de um novo lar, de uma nova casa, é algo que flui em mim, que me dá vida, que me dá movimento, que me dá alegria. Por quê? Porque essa é a minha realidade. Então, quando a gente se conhece, quando a gente está nessa jornada do autoconhecimento e do pensamento uno, não existe a dualidade. Quando existe a dualidade, eu acho que o outro está errado e eu estou certa. É como se eu dissesse assim, poxa, e eu caso com um marido, por exemplo, cuja família viveu 30 anos na mesma casa. Exatamente o oposto de nós. E daí você olha e diz assim, meu Deus do céu, como é que pode? Como aguenta ficar, né, o tempo inteiro numa mesma casa? Isso faz parte da vida. Eles têm essa programação, nós temos uma programação diferente. Então essa coisa do autoconhecimento, ela é linda quando você olha para o outro e diz assim, ok, ele me completa,
ele me complementa, ele precisa me mostrar que eu não preciso pular de galho em galho, talvez como os meus passaram de galho em galho, mas eu também não preciso solidificar raízes num lugar, eu posso me movimentar, isso é bom. Então, essa movimentação do autoconhecimento, essa busca do autoconhecimento, ela vai nesse sentido, né, de encontrar as minhas essências, as minhas raízes, as minhas programações internas e entender de que forma eu posso melhorar, né, como eu posso ser melhor através do outro. E é assim que a gente caminha, né, e com os filhos também. Os filhos também, nós nos conhecemos através dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, um deles, né, ainda antes de conhecer a psicogenealogia, eu dei o nome do meu filho, o mesmo nome do meu pai. Então a gente sabe que através dos nossos filhos nós também reparamos o nosso olhar perante nossos pais, e aí eu cito muito o efeito pêndulo, né, que às vezes nós nos colocamos numa posição oposta ao dos nossos pais. E o pêndulo faz o quê, né? Pela lei da física, os nossos filhos vão lá para o outro lado e vão dizer assim, agora você que julgava os meus avós vai estar aqui olhando para eles através de mim, né? Então, eu vejo isso a todo momento. Então, eu tenho um filho mais velho que se conecta com o meu pai, e a minha filha tem uma movimentação muito maior para a árvore materna. Que ontem, inclusive, a gente estava numa livezinha com o pessoal de Portugal para descobrir registros, né, lá na Torre do Tombo. Então, quem está nos assistindo aqui, segue a dica, existe um site em Portugal chamada Torre do Tombo PT, ou tombo.pt, depois eu até compartilho com vocês, e a gente consegue buscar registros dos nossos ancestrais. Então, quando a gente vai olhar para tudo isso eu já comentei em algumas lives, né? Eu tenho das 2 árvores genealógicas, movimentação dos antepassados por conta de guerras, né? Os portugueses vieram quando Napoleão invadiu Portugal e vieram para o Brasil, e minha árvore paterna veio por conta da Revolução Russa. Então, como nós estamos vivendo aqui, nesse momento atual, como se fosse um momento de guerra, porque a pandemia não deixa de ser. Inclusive, está na fala das pessoas, né? É uma guerra, uma batalha, Exato. A gente tá lutando. Contra um inimigo invisível. Exato. Que inimigo, né? Então, assim, a pergunta é, como você está vivendo hoje esse momento de guerra? Para uns, pode ser fatal. Estamos vivendo um momento de medo. Por quê? Porque os meus, na época da guerra, e aí cada um faça isso, né, esse exercício, os meus, na época da guerra, viveram desta forma, né? Tiveram perdas, imigraram. O que os nossos antepassados, o que os teus antepassados fizeram nesse momento de guerra? Né? A gente não para se perguntar ou para conhecer a nossa história. Eu, particularmente, fiz essa reflexão nesses últimos 40 dias, de que eu me movimento muito bem nesse período de guerra, porque assim foi para eles. E eles deram certo. Então, assim, foram famílias de muita coragem, que entraram num navio sem conhecer o que iam descobrir. Então, eu não tenho medo do desconhecido, porque assim foi a movimentação dos meus. Agora, se a gente tem na família antepassados que migraram e que durante essa viagem alguém adoeceu, alguém faleceu, alguém foi lançado ao mar, né? Perdemos alguém na guerra, óbvio, vamos enfrentar esse momento com muita dor. Né? Então, o questionamento do autoconhecimento é o que aconteceu com a sua história. Porque a gente fica muito na questão da programação, mas, ok, e as raízes disso? Eu sei que vocês trabalham também nas raízes das enfermidades, né? E agora, alinhando o olhar do transgeracional, a gente consegue afunilar um pouco, botar uma lupa, né, na nossa história e entender não só o porquê, porque o porquê ele aparece no genossociograma. Agora, o para é a grande sacada. É como eu consigo transcender, né? Como é que eu consigo virar essa chave, né? E deixar de ser vítima dos acontecimentos. Perfeito. E Lê, você é uma sagitariana, né? Então você vem para trabalhar com essa expansão, com essa movimentação. Ir além, né? Ir além, viaja de um lugar para o outro, muda de um lugar para o outro.
Com a flechinha sempre Exato. apontando lá para cima. Sempre apontando lá para cima. Fizemos uma live essa semana e a Filipa, que é a nossa colega de Portugal, estava falando de que nós vamos viver aqui 2 eclipses nesse mês, né? E esses eclipses são muito interessantes porque o eclipse faz o quê? É o Sol, que é luz, que é espiritualidade, que é a nossa essência, que é a nossa verdade, e a nossa sombra. Então vamos viver aqui, foi muito providencial a live de vocês, porque nós vamos viver a partir do dia 5, que é amanhã, um movimento de colocar luz nas nossas sombras. É um movimento de buscar as nossas essências, de buscar as nossas verdades, quem eu sou, para quem eu vim, né? Que eu tenho certeza que está todo mundo se questionando. Então aí, uma dica, né? Começa com o teu nome, começa a pensar o que esse nome faz sentido para você, que dores ele carrega, que mandatos ele carrega, qual a conexão na árvore genealógica, se tem mais alguém com teu nome na árvore, né? A que pessoas você está conectada, e aí faz uma imersão na tua história, né? Quais são essas dores, que jornada é essa, que ciclos de repetição nós vivenciamos, que está condicionado pelos ciclos de pessoas que nos antecederam, né? Então, o movimento é esse. O cosmos nos convida para esse novo movimento. Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência desde que eu conheci a Letícia. Eu, desde os 15 anos de idade, 16 anos de idade, sempre usei Fernando Magalhães, excluí meu primeiro nome. E aí, quando eu conheci a psicogenealogia, que meu primeiro nome é Luiz, então o meu primeiro contato foi num curso de nomes. Então, Luiz significa luz. Então, olha só, inconscientemente eu estava negando a minha luz. Luz. Que foi e eu tinha uma ligação com um tio meu, que se chamava Luiz, que morreu com menos de 4 meses de vida. Ou seja, não teve nem tempo para realmente viver nessa vida. E minha mãe, inconscientemente, coloca esse nome em mim de Luiz. E desde então, quem verificar no meu Instagram pessoal, eu coloquei uma lampadinha lá, uma luz, para incluir esse nome. E Lê, ouvindo você, me veio um insight muito forte. O nome de empresa, eu nunca tinha pensado. Na minha primeira empresa se chamava Movimento e Arte. Não à toa? Né? O meu conflito de impotência, de não movimento, eu fui fazer educação física. Aí minha primeira empresa chama Movimento e Arte, para dar movimento para essa minha família que não pôde se movimentar. E depois a minha segunda empresa se chama Inner Self. Fui para o interior. E tem um porém nesse Inner Self, né? Quando a gente estava escolhendo o logo, a gente deu muito trabalho para a pessoa que fez o logo, porque tinha ali, né, eu, o Fê e minha mãe escolhendo o que a gente gostaria que constasse ali. E o que ele disse? Eu quero que lembre movimento. Olha. E depois que vai. Então eu tenho a Movimento e Arte, a minha primeira fase da vida eu me movimento, a segunda eu mergulho, e agora eu trabalho com o quê? Com diversas terapias sistêmicas que abrangem todo o sistema. Aí, nossa, fechou agora. Que lindo, né? E fica muito potente, né? É diferente de... e aqui fica a dica para quem está nos ouvindo, né? O Luiz Fernando, e eu brinco com ele, quando ele foi fazer o curso de nomes, a minha irmã disse assim, ele pede para chamar ele de Fernando. Ele tem o nome Luiz, ele não gosta que chame. Eu digo, é ali que eu vou pegar ele. Foi logo Por quê? Porque Luiz é essência, é luz, né? Claro, ele precisava colocar luz em alguém que morreu prematuramente, cuja dor foi tão forte que precisou alguém para substituir. Até as pessoas perguntam muito, né? Uma boa oportunidade para a gente falar sobre isso, do Gizã. O que é o Gizã? Ou filho de substituição. São as pessoas que vêm na árvore genealógica e estão vinculadas a pessoas que morreram prematuramente. Então, é difícil realmente a gente dar movimento ao morto, né? Porque essa é a palavra, essa é a expressão. Então, quem é que está paralisado no sistema? Qual é o luto que está estagnado no sistema? Que eu venho para dar movimento. Eu lembro muito bem da aula, quando tinha um slide, né? Falava da fisioterapia, e que é uma profissão de reparação, que é um bonequinho cheio de correntes, né? E o Fernando disse assim, meu Deus, eu chego a ficar mal com isso. E ele saiu, foi no banheiro, porque, claro, o símbolo fala para ele. Então, ele veio para dar movimento. E poderia até ser uma pessoa hiperativa. Eu não sei se você é,
mas poderia ser hiperativa. Por quê? Porque você tem que estar em movimento para você e para o pequeno Luiz, né? É um super movimento. E quando mais novo, né, é que não usava ainda essa palavra de TDAH, mas na escola falava que eu tinha dificuldade de aprendizado, eu tinha um déficit usava mais déficit de atenção que TDAH. E no fundo, é que assim, a metodologia da escola não funcionava pela minha hiperatividade. A cabeça dele é muito rápida, né? Então, lógico. Enfim. Lê, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as 3 formas de reparação. Explicar o que Legal. é a reparação e quais são as 3 formas. Legal. Um pouquinho antes, se você me permitir, né? A gente tem aí um tripé da psicogenealogia, que é a identificação, que é o nome que a gente está falando agora, a projeção, aquilo que nós recebemos de projeção dos nossos pais, dos nossos antepassados, e a repetição, que é isso que a gente faz inconscientemente. E as formas de reparação que a psicogenealogia analisa é através da profissão, por isso que eu comecei ali no direito, né? O Fernando falou sobre a empresa, eu citei o exemplo da empresa do meu pai, que também quebrou como os nossos antepassados. Então, a nossa profissão, a escolha da caminhada profissional que nós temos, ela também é reparadora. E muitos psicogenealogistas e biodecodificadores dizem que é 100% reparadora. Eu, quando eu fiz o curso com o Christian de dental, né, hoje eu faço com o Fabian Brotos também, ele diz, a profissão é 100% reparadora. Por quê? É como se o nosso clã dissesse, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sofremos, nós não vamos sofrer mais. Vai ter alguém aqui muito bom nisso. Né? Então, se eu tenho uma estagnação, se eu tenho uma paralisação, se eu tenho alguém que morreu por falta de atendimento, se eu tenho uma injustiça, se eu tenho... eu morei numa casa que era uma casa muito pobre e eu sofri bullying na escola, as pessoas debochavam de mim porque eu tinha uma casa muito, né, muito aquém do padrão da minha escola, porque eu era bolsista. E hoje sou uma arquiteta, né? Ou hoje sou uma advogada, hoje sou uma juíza que julgo as coisas, né? Que digo o que está certo e o que é errado, quem vai preso, quem vai solto. Então, uma das reparações é a profissão, os nossos filhos, porque através de nós, né? E todos nós somos filhos, então através de nós reparamos os nossos antepassados. E por fim, eu penso que se o grito da consciência não é ouvido, vem a enfermidade, né, que é o terceiro ponto de reparação. Então, o sintoma e a enfermidade e a doença, para nós, são oportunidades de reparação. Eu posso reviver ciclos vividos pelos nossos antepassados, né, isso que é Anne Ancelan, Marc Frechet, todas essas pessoas que aportam ferramentas adicionais para a psicogenealogia estudaram, era de que muitas vezes nós adoecemos na mesma idade que os nossos antepassados, ou na mesma data do que os nossos antepassados, ou vivendo as mesmas coisas, né, com o mesmo acontecimento, com o mesmo dado. Por isso, então, aí a importância de estudo das 5 leis, porque você tem aí de forma muito aprofundada, que é esse o trabalho que vocês fazem, tecidos, órgãos, né, as capas embrionárias, o que aconteceu que pode estar vinculado com determinado órgão. Então é como se fossem muitos mapas, né? O nosso corpo é um mapa, nossa árvore genealógica é um mapa, e a partir do momento que nós conhecemos esses mapas, imagine você se a gente vai viajar para um determinado lugar. Isso me aconteceu agora em Portugal. Eu estudei muito Portugal, né? Eu até por conta da genealogia e tudo mais. Então, quando eu cheguei em Portugal, claro, a gente traz isso do PNL, mapa não é território. O que eu tenho no mapa não é exatamente o que eu identifiquei lá. Mas eu conhecia muito bem aquilo, né? Eu não ia entrar em furada, porque eu conheci. Eu entendi, eu sabia quais eram os melhores lugares, né? Quais eram os restaurantes, hoje a gente tem aplicativos, quais eram os restaurantes com boas referências, né? Olha, vai aqui, não perde esse lugar lá. Cuida com este lugar que tem comida, a comida não é boa, ou aquela região chove muito, leva um casaco, enfim. Na nossa família é a mesma coisa. Se a gente estuda a nossa árvore genealógica, a gente sabe onde estão as armadilhas, as dores, as fraquezas, as fortalezas.
E quando eu estou me aproximando ou estou vivendo determinadas coisas, situações na minha vida, desemprego, abandono, conflitos psíquicos, de saúde, eu consigo analisar perante a minha árvore genealógica ou os meus ciclos, o que eu estou vivenciando como oportunidade de trazer um novo significado. Então, o autoconhecimento, para mim, é isso. É entender profundamente quem eu sou, quais são os ciclos, não só meus, porque a gente pensa que o autoconhecimento ele está integrado só em mim, na minha pessoa. Não, nós formamos um todo, nós formamos um sistema. Então, eu e minha família formamos um sistema. É como o corpo humano. Então, vamos supor que eu e minha família formemos um órgão, né? Sei lá, o rim, o baço, ou o apêndice, que seja. É um órgão. E este órgão, vinculado com outros órgãos, que são as outras famílias, formam o grande corpo, que é a humanidade. Então, nós precisamos entender que a disfunção de um membro do sistema, ele desequilibra o todo. E nós, enquanto humanidade ou enquanto família, nós buscamos o tempo inteiro a homeostase, um novo equilíbrio. Então, é só sentindo de novo as mesmas coisas que eu vou fazer um novo movimento para buscar um novo equilíbrio, ou um novo entendimento, ou um novo pensar. Então, essa é a beleza da psicogenealogia, né? É um olhar integrativo para o meu clã, para a história do meu sistema familiar, e aí eu tiro essa grande mochila, que às vezes é pesada, de carregar coisas nas costas, né? E digo, opa, peraí, essa carga, ela está em mim, é minha, mas não precisa me resumir, não precisa me predestinar, eu posso fazer diferente. Mas para fazer diferente eu preciso me tornar consciente dos meus condicionamentos inconscientes. Então, eu acho que a grande sacada do autoconhecimento com a psicogenealogia é essa. É uma ferramenta de entendimento do eu a partir do sistema familiar. E aí, o nosso olhar para a nossa família fica muito mais amoroso, fica muito mais fácil de compreender as dores, né? A gente sai do julgamento, né, Lê? E acolhe no coração. É realmente um processo muito, muito bonito. Conforme você foi falando, algumas psicólogas colocando, nossa, quando eu fiquei olhando para os meus antepassados, muitas pessoas com doenças mentais. Presente. Isso. Olha, agora entendi porque eu trabalho com relacionamentos, faz sentido. Isso, exato. Né? Que as profissões, elas são sempre reparadoras. As profissões, por exemplo, que trabalham com beleza, né? O olhar qual é o feio, qual é a mancha, qual é a marca que você quer esconder. É sempre tudo muito relativo, com muito amor, muito respeito, né? Eu já tive algumas clientes que trabalhavam com venda de produto de beleza mesmo, né? E tinham ali casos de abuso, violação, prostituição. Então, tinham várias situações que estavam ocultas. Profissões de homens que fazem movimento, né? Representante comercial, viajam para um monte de lugar. A pergunta é, qual é o pai que você está buscando na genealogia? Né? Qual é o pai que você está buscando a reparação? Então é muito lindo quando a gente consegue observar, né? Eu vejo muitas pessoas falando de símbolos. Ok, mas o que você aplica dessa simbologia para a tua existência, para o teu olhar, para a tua vida? A gente diz que, por exemplo, a eletricidade está vinculada com o pai. Né? Então, assim, eu sou um engenheiro elétrico, eu sou eletricista. Aí a pergunta é, que pai, né? Que paternidade você está olhando? Para quem? Qual é o movimento paternal que você veio reparar? Ou qual acidente envolvendo eletricidade que você está vinculado? Né? Então, essa simbólica que o professor Lauro construiu na psicogenealogia evolutiva, ela é muito linda e, claro, ele traz da cabala, né, muitas coisas. Então, a gente pode agregar várias correntes de pensamento e fazer esse caminhar tão bonito que é a psicogenealogia. E trazendo essa palavra evolutiva, né, tá mostrando que sempre está aberto para evoluir e agregar mais coisas. Eu ia falar para você aproveitar, Lê, e dizer qual é a diferença, né, da psicogenealogia como raiz, né, como ela foi construída, e da psicogenealogia evolutiva que veio agregar algumas coisas. Isso. Então, a Anne Ancelan trabalhava com a Moreno, né, trabalhava aplicando o psicodrama, inclusive, foi
precursora desse movimento do psicodrama junto com o Moreno criador, e ela ajudando o Moreno com as práticas em grupo. Então, a psicogenealogia veio de um encontro de profissionais que queriam integrar os seus conhecimentos, que é o que nós estamos fazendo hoje, lá nos idos anos de 1970, onde surgiu o Colégio Invisível, onde as pessoas se juntaram e disseram, peraí, isso aqui não é tudo individualizado, nós não somos partes, nós somos um todo. Então, a Nhansela começou a olhar, começou a perceber que havia ciclos de repetição na ordem de nascimento dos filhos, nas datas, né? Ela conduz um estudo de Joseph Hildgard e começa a aprofundar esse olhar nos pacientes oncológicos que ela tem. Então, ela tinha uma caminhada no direito, como eu, como alguns advogados que estão na psicogenealogia, depois ela faz psicologia, é doutora em psicologia, e ela, então, se especializa em pacientes oncológicos, e ela tem um método de tratamento imaginativo, muito interessante, que é o método Simonton. E aí, o professor Lauro, que é biodecodificador, trabalha com nova medicina germânica, é da área de sistemas, estudioso da área da Cabala desde os 17 anos dele, grafólogo técnico, trouxe todo esse olhar, então, para a psicogenealogia e cunhou essa expressão evolutiva, porque nós estamos evoluindo sempre, né? Nenhum olhar é estanque, nenhuma corrente é estanque. Então, o que a psicogenealogia traz? Faz parte. Nós, enquanto humanidade, pensamos diferente. Eu penso que o Hammer tinha o seu pensar e precisava ter essa semente para que outras pessoas, agregando água, adubo, o ar, né, a gente formasse bons frutos. Então, eu acredito nessa mistura. Então, a evolutiva traz, além do olhar transgeracional, o estudo da simbologia, né? Então, as tatuagens, nós decodificamos tatuagens, decodificamos os desenhos aplicados no genossociograma. A psicogenealogia clássica, muitas vezes, tem aquele formato engessado, só que o nosso inconsciente ele é diferente, né? Ele não é linha reta, não é linear, não é engessado. Os nomes nós decodificamos também, com base na Cabala, então é muito profundo. A gente tem aí 1 dia e meio de curso de nomes. Isso que a gente está fazendo no Instagram, que é só um briefingzinho, é só um cheiro, é só uma inspiração, né, para que você entre no caminho do autoconhecimento. Nós temos a análise de fotografias, por quê? Porque nas fotografias da nossa família você analisa detalhes, né, como o Luiz Fernando falou, nossa, você está falando aqui, e eu fui pensando. Então, muitas vezes você recebe pessoas e elas dizem, eu não sei da minha história, eu não conheço nada da minha história, né, eu não sei nem por onde começar. Bom, vamos começar por você. Vamos começar pelo teu nome, vamos começar pelo formato do teu corpo, vamos olhar para as tuas linhas de expressão, né? Vamos olhar se você tem alguma parte do teu corpo que é desproporcional ou mais avantajada, que poderia ter uma marca do passado, uma marca raiz, uma marca cultural, né? Aliás, nariz grande é sinal de personalidade, é muito legal, e a gente está vivendo um mundo onde as pessoas transformam a sua personalidade, mexem no rosto, né? Então, assim, até que ponto eu estou realmente olhando para dentro de mim, do autoconhecimento? Porque se eu me conheço, eu não me movo pela análise do outro. Isso não quer dizer que a gente não vá buscar ficar melhor, cada vez melhor. Eu não sou contra, eu sou a favor. Mas a favor a partir do autoconhecimento, né? Porque quando o outro... né? Se o outro me julga e eu não sei quem eu sou, eu me movo. Né? Tem um livro muito bonito, eu acho que é As Raízes do Bambu, algo assim, muito bonito, é um livro escrito por um chefe de uma tribo, e ele diz que o bambu, antes de aflorar, né, ele tem raízes de 3, 4, 5 metros subterrâneas. Uhum. E esse eu acho que é o nosso movimento, é realmente emergir profundamente nas nossas raízes, entender quem nós somos, para aí então levantar a bandeira do propósito. Mas muitas vezes a gente tem uma raiz tão frágil que qualquer ventinho, né, ele nos move, ele nos deixa frágeis, vulneráveis. Então esse olhar da evolutiva essa junção, né, da grafologia, análise de tatuagens, análise dos símbolos, dos sonhos. E nós temos também um curso complementar, que não é da psicogenealogia, mas é o curso de decodificação dental, que nós temos aí um pequeno módulo do curso de psicogenealogia, que é a parte, mas temos também a formação com o professor Fabian Brotos, que faz esse olhar
integrativo da nova medicina germânica, da transgeracionalidade e daquilo que nós portamos transcrito nos dentes. Então, eu acho que esse é o olhar da evolutiva, esse acréscimo de outras correntes, né, científicas inclusive, para que a gente possa compreender as informações que nós temos em nós, ou a partir de nós, ou através de nós. Perfeito. Lê, a proposta dessa live do Café com os Fês é uma live um pouco mais curtinha. Eu acho que a gente conseguiu colocar bastante coisa aí, mas para encerrar, eu queria que você convidasse as pessoas, falasse sobre os cursos que estão acontecendo agora no formato online, por causa, enfim. E para quem fez pergunta que não deu tempo para a gente responder, faz no direct que a gente responde, tá? Tanto a Lê quanto a gente. Legal, eu até nem estou acompanhando, me desculpem, mas eu me comprometo a responder depois, sem problema. Então, bom, bem-vindos à família evolutiva. Nós fomos chamados pelo coronavírus, então gratidão, coronavírus, porque em função dele estamos proporcionando cursos parcialmente online. Então, o módulo 3 ainda é para ser presencial, eu acredito que sim, faz parte desse contato. A gente tem aí a árvore sensitiva, que é linda, que a gente ensina e que é um método incrível, que só acontece presencial. Então, começamos semana que vem uma nova turma de formação online. A formação são 12 dias, divididas em 3 módulos. Então, você pode cursar um módulo agora, se não quiser cursar o segundo módulo, você pode aguardar uma nova oportunidade e também pode cursar em qualquer lugar do Brasil, aliás, do mundo. Por quê? Porque a escola já está em 10 países. Então, vamos supor, né, que vocês fizeram a formação comigo e queiram fazer a formação com outro professor em outro lugar do mundo ou continuar em qualquer outro lugar, pode. Por quê? Porque somos uma escola só, né? Somos a escola de psicogenealogia que mais formou psicogenealogistas no mundo. Hoje ultrapassamos os 5.000 pessoas. Então, tem muitos psicogenealogistas evolutivos aí. Mas eu vou dar aqui, a formação com a Letícia é a formação com a Letícia. Ah, querida, obrigada. Eu faço com muito amor, faço com muito carinho, o professor Lauro também. E eu fico muito feliz, né, que quando eu recebo esse feedback de dizer, poxa, fez toda a diferença na minha vida, fez toda a diferença na minha jornada, porque, assim como eu falei no TED, e eu parafraseei o Viktor Frankl. O Viktor Frankl tem também uma frase que é inspiradora, que ele diz assim, o sentido da minha vida é dar sentido à vida das outras pessoas. E eu acho que a psicogenealogia tem esse poder, ou essa potência, não o poder, a potência, de dizer, olha, a partir dessa ferramenta que eu vou te apresentar, porque não somos nós que fizemos para o outro, é ele mesmo, você pode encontrar um sentido para as suas dores, né? Então, é com muito amor que a gente está nessa jornada. Gratidão por essa live, eu amei. Então, quem quiser estar conosco, basta entrar em contato no nosso site também, institutolis.com.br. Segue lá no YouTube, como diz a minha afilhada, clica no sininho. Ela diz, Dinda, tem que botar, clica no sininho. Então, clica no sininho. Vai ter um monte de decodificação de nomes que eu estou botando lá. O pessoal ama, sempre me pedia. Eu digo, quer saber? Eu vou fazer vídeos curtos, assim o pessoal se diverte também e compartilha. Sim. Isso é muito legal. Gente, então, gratidão, querido. Interessante. Uhum. Gratidão pelo convite, eu amei. Tivemos uma obrigada aula pelo aqui, café. Muito obrigada. Ah, eu adorei. É sempre muito bom. Eu amo falar disso. Sou suspeita. E vamos marcar mais pra frente para você vir falar sobre os Gizans. Uau! Isso é outro. Ó, ponto número 1, que o pessoal ama, nomes. Ponto número 2, Gizan. Então, já fica aí. Depois a gente já marca pra gente falar especificamente sobre o Gizan. Vamos. Tá bom? Combinado. Gente, queridos, um beijo. Obrigada pela presença, Lê. Gratidão. Adorei. Até. Eu vou gravar e vou mandar para vocês a live. Tá bom, Beijo. Tá bom, combinado. Até. Beijo.